Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Unifip, o nosso espaço de comunicação, informação e interação. E hoje nós trazemos um tema que é de extrema importância para ser debatido, não só no ambiente acadêmico, mas também com a sociedade. Neste mês de maio, mais especificamente no dia 18 de maio, reforçada a luta antimanicomial. E aí, esse é o tema que nós trazemos hoje aqui para a nossa bancada do podcast. Para discutir isso comigo, eu recebo o professor do curso de Psicologia, o psicólogo Bruno Lucena. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Mivan. Boa tarde, Mivan. Boa tarde, Antonino. É um prazer imenso estar com vocês nessa tarde, podendo assim discutir um pouco sobre os aspectos, sobre os princípios, né, que forjou a luta antimanicomial. Então, também está aqui comigo Antonino Barbosa, que é enfermeiro, já tem uma ampla experiência e vivência nessa área de saúde mental. Tudo bem, Antonino? Tudo bem, Mivan. Boa tarde a todos que estão nos assistindo hoje. Queria agradecer pelo convite também, pelo convite de Bruno também. Eu espero que seja uma discussão proveitosa aí pra gente. Vamos lá. Só para ambientar aqui nesse início, o dia 18 de maio é celebrado o Dia de Luta Antimanicomial. Essa data ela foi definida em 1987 durante um encontro de trabalhadores em Bauru. Eles foram discutir saúde mental, isso aconteceu em Bauru, São Paulo, e esse encontro teve como lema por uma sociedade sem manicômios. E aí a proposta era ter um dia nacional de luta, exatamente para discutir as bases de uma proposta de reforma ao sistema psiquiátrico brasileiro. E aí eu já começo trazendo para vocês esse primeiro questionamento, né? Qual a importância de encampar essa luta antimanicomial? Quer começar, Antonino? Pode ser? Pode. Na verdade, essa luta ela não é uma bandeira ideológica limitada a um determinado contexto histórico. Ela deve e precisa ser atualizada nos dias de hoje, porque o manicômio ainda persiste, de forma sutis, né, de maneira muito maquiada, mas que ela ainda persiste. Na verdade, a luta antimanicomial ela é uma resultante desse processo de reforma psiquiátrica que iniciou no final da década de 70, início da década de 80. E aí, no ano de 1987, em Bauru, houve o segundo Congresso Nacional de Trabalhadores da Saúde Mental, e a partir dessa articulação com os próprios usuários, né, dos dispositivos de saúde mental, como também os seus familiares, cuidadores e a academia, a universidade também, com seu compromisso de responsabilidade social, criou esse movimento nacional. E aí esse movimento ele luta exatamente por melhores condições dignas, humanizadas e em liberdade para o tratamento psiquiátrico no Brasil. Na verdade, esse movimento ele é baseado no movimento de luta italiano, né? Franco Basaglia, psiquiatra que iniciou esse processo de transformação das práticas psiquiátricas na Itália, vem para o Brasil e influencia esse processo de luta aqui no Brasil, no contexto brasileiro. Inclusive, você me fez lembrar agora, tem um filme que eu cheguei a assistir, que era Uma Janela para a Lua, ou é Uma Janela para o Luar, que é italiano também, se eu não me engano, que fala justamente sobre um cara que é físico, e ele vai visitar a casa dos pais, que estava deteriorada, e os ajudantes que chegam, ele percebe que os ajudantes são um pouco lentos, assim, não entendem as orientações, e aí ele percebe que seriam pacientes, né? Ele até fala com o chefe do carro lá, que poderiam ser pacientes. Por que você está com esses ajudantes aqui? Eles não são ajudantes muito bons não, para se trabalhar não. E aí ele descobre que esse cara do carro, ele faz parte de uma casa de acolhimento para esses pacientes com transtornos mentais. E ele acaba se envolvendo com um ou com outro desses que seriam pacientes, desses usuários dessa casa, e ele começa a mudar o olhar dele, não só em relação aos preconceitos que ele tinha com os pacientes de transtorno mental, como também sobre a própria vida dele. Os próprios questionamentos dos pacientes fazem ele questionar a própria vida dele. Que no caso, eu acho interessante a gente comentar sobre essa questão da luta antimanicomial, porque eu acho que a gente já está numa outra fase até de processo. É claro que a luta nunca vai acabar, porque sempre vai existir o pessoal que é mais extremista, o pessoal que não acreditou muito nessa reforma psiquiátrica, que ainda fala mal dessa reforma psiquiátrica, não acredita no modelo que foi constituído com os CAPs, e muito menos confia muito nessa rede.
É claro que os CAPs, eles não são uma revolução, uma mudança radical, total e completamente funcional para a assistência em saúde mental. Eles são uma alternativa. E é uma alternativa que funciona para mais de 98% da população. Então, imagine só, vou contar só a situação, por exemplo, daqui de Patos. Você tem um paciente com uma situação de transtorno mental grave, não consegue lidar com ele, os dispositivos daqui que a gente tem não são dispositivos viáveis, ele está sempre em crise, ele foge de casa, ele não aceita se alimentar, ele está se cortando, ele está agredindo outra pessoa. E aí, o próprio CAPS não consegue dar esse suporte. Automaticamente, esse paciente, ele, através também de uma questão judicial e de um médico local, é claro, esse paciente ele é solicitado a uma vaga para o Juliano Moreira, que é um hospital psiquiátrico. Mas isso é um caso raro e cada vez, se você for analisar a quantidade de internações psiquiátricas de 2010 para cá, elas caíram muito com a ação dos CAPs aqui em Patos. Principalmente em relação ao CAPS adulto. A gente sofre mais com, por exemplo, dependentes químicos. Dependentes químicos você tem um controle muito mais difícil do paciente. Quando você pega um paciente que ele tem uma perda da realidade, da capacidade de julgamento, como é, por exemplo, o caso de um esquizofrênico, então ele também perde sua capacidade de decidir sobre sua saúde. Então a família pode intervir e criar uma situação para que haja um acompanhamento desse paciente de uma forma mais ligada à rede, ligada ao hospital, ligada ao CAPS, entendeu? De forma que esse paciente, em grande parte, ele aceita o problema dele e ele quer a melhora do quadro dele. Poucos pacientes não conseguem aceitar o problema, esses vão dar mais trabalho, mas ao longo prazo, ele mesmo percebe a qualidade de vida dele melhorando se ele seguir uma parte do tratamento, pelo menos. Só que sempre vai ter aquela parcela menor que não vai seguir o tratamento, não tem uma assistência familiar boa, entendeu? Então, sempre vai... E outra coisa, mesmo que você tenha tudo isso, existe a possibilidade de haver uma flutuação ali na sua doença, mesmo medicado, mesmo com todo o apoio, como já aconteceu com a gente, o paciente nosso surtou no próprio CAPS. Ele estava sendo acompanhado tudo direitinho, e ele tinha uma esquizofrenia paranoide, então ele não confiava em ninguém, a gente acionou o SAMU, não foi necessário acionar a polícia, por exemplo. Mas esse caso dele, ele não teria mais como ser tratado aqui no município, entendeu? Então, realmente, ele precisava de uma internação na época. Como a gente só tem um CAPS que funciona durante a semana, ou seja, de manhã e de tarde, não funciona à noite, não existe uma modalidade de observação desse paciente durante a noite, então, automaticamente, a gente dependeria de um hospital psiquiátrico, que é o Juliano Moreira. Entretanto, existe a possibilidade de um CAPS que funcione 24 horas por dia, como acontece em Sousa, que é um CAPS tipo 3. Ou seja, todas as atividades funcionam durante o dia. Só o paciente internado que vai ficar com a equipe de suporte para esse paciente. Então, ele vai passar ali segunda, terça, quarta, às vezes, dependendo da crise, o paciente pode ficar mais de 30 dias sob essa modalidade de observação. A gente não gosta nem de chamar de internação, porque remete mais uma vez à questão dos hospitais psiquiátricos. O problema é que muita gente só quer ver um lado da história. E, por exemplo, tem ainda um preconceito muito grande. Hoje não, hoje grande parte da sociedade em si, ela praticamente já assumiu a saúde mental como um filho seu também. E é mais comum você ter... Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar há um certo tempo atrás, era muito difícil... Quanto tempo de experiência nessa área? 22 anos já. Então, quando eu comecei a trabalhar, era muito difícil você escutar alguém que fazia uso de medicação psicotrópica, entendeu? Rivotril, diazepam, algum antidepressivo. Você não escutava ninguém falando que fazia uso. Existia um preconceito muito grande contra isso. Mas hoje é muito comum algum colega seu, um amigo seu, colega de trabalho, alguém fazer uso, alguém já passou por uma situação de dificuldade de lidar com algum problema, sofrimento, perda, até da própria pessoa, da relação como ele se sente no ambiente que ele está de trabalho, de vida, de mundo. Então, normalmente ele procura uma assistência, procura um apoio, pode ser com um psicólogo, com um psiquiatra, dependendo da gravidade, às vezes é necessário uma medicação também, para estabilizar o humor, para dormir também. É muito comum as queixas de ansiedade, principalmente hoje em dia. Dentro desses desdobramentos, digamos assim, da reforma psiquiátrica, de alternativas como o CAPS, como é que vocês veem? Queria saber se vocês veem a necessidade de outras alternativas, de outras formas de tratamento, de acompanhamento, que diminua ainda
o encaminhamento de pacientes para o Juliano Moreira, por exemplo? Na verdade, eu acredito que nós precisamos fortalecer as experiências que nós já temos, né? Dos grandes resultados da reforma psiquiátrica foi essa transição paradigmática da assistência. Então, antes era uma assistência manicomial e asilar. Hoje nós temos uma atenção psicossocial. Então, nós precisamos hoje, na verdade, Mivan e Antonino, fortalecer as experiências que, por sua vez, já são exitosas, a fim de que a gente possa cada vez mais, né, diminuir essa discrepância e essa necessidade de se buscar uma internação. Até porque eu entendo que existe a necessidade, é que a gente também não pode ser hipócrita de dizer, olha, a gente precisa fechar todos os leitos psiquiátricos. Não. Porque, como você bem colocou, existem algumas situações que demandam essa necessidade por internação. Para que o paciente ele vá para a internação, possa estabilizar o seu quadro e ele ser devolvido novamente ao seu CAPS de origem, né? Então, veja que é um trabalho em rede. E no momento que a gente vai investir em outras, por exemplo, em 2019 saiu uma portaria de financiamento de comunidades terapêuticas, né? Um serviço meio que terceirizado do SUS. Por que não investir no que nós já temos tão efetivo, sabe? Para que essas experiências continuem sendo efetivas e possa, claro, né, qualificar as experiências já existentes. Complementando aí o que Bruno falou, assim como eu coloquei também, né? Você vê que o CAPS consegue abranger uma grande quantidade de casos. Faltariam alguns casos específicos de urgência. A gente tem vários casos de urgência em que o paciente ele poderia passar o dia no CAPS, ser medicado, ser acompanhado, e esse trabalho noturno ser feito em casa. E é feito assim. Então, muitos casos, esses pacientes vão passar essas noites em casa com os familiares, ainda um pouco apreensivos. A medicação ajuda a sedar, muitas vezes a dormir, e aí a noite vai ser mais tranquilo para essa família também. A gente sabe que ainda existem algumas dificuldades para a própria família em si. Mas, ainda assim, a gente consegue manter esse paciente no município. Qual o problema? Os pacientes mais graves, com situações mais graves, episódios de crise mais graves. E o que poderia ser feito? Justamente, essa pequena população precisa de quê? Digamos que precisasse de um atendimento 24 horas. Por que não pegar o próprio CAPS, que já existe, e constituir uma equipe que ficasse à noite ou nos finais de semana, para justamente cobrir essa pequena quantidade de pacientes. Por outro lado, dependendo da quantidade de internações, é justificado que para o município talvez seja mais barato. Por exemplo, esse mês inteiro aconteceu só um caso de necessidade de internação. Então, manter uma estrutura 24 horas para só um caso, então muitas vezes para o município ele faz as contas e diz, não, é mais viável em questão financeira esse paciente ser encaminhado para o Juliano Moreira. Essa é a minha ideia que eu tenho. A parte ruim disso é que eu já presenciei situações em que, por exemplo, a família não queria aceitar o paciente de volta. Entendeu? Então, a paciente, no caso, foi levada para o Juliano Moreira, estava numa situação de crise, mas teve uma dificuldade o pessoal do Juliano tentou fazer o link de volta para a própria família, para que a paciente fosse levada de volta para o seu domicílio. O paciente, imagine só, a família está aqui e a paciente em João Pessoa. Já tinha ficado 30 dias sem nenhuma visita, essa paciente. E ainda a família não queria receber a paciente de volta. Acolher, né? Tá entendendo? Então, imagine só que essa própria família, ela tem uma situação difícil de lidar com essa paciente, às vezes um próprio preconceito com a situação dessa paciente, não quero entrar no mérito religioso, mas infelizmente, assim como a religião também ajuda muito nessa questão de acolher, de assistir, de perdoar, de pertencer, às vezes atrapalha, no sentido de que é um encosto, alguma manifestação espiritual, entendeu? E que eu, no caso, como eu já ouvi, a família dizer que, na verdade, era uma entidade demoníaca que se apostava da menina e eles não queriam aquilo dentro de casa. Veja a concepção mágico-religiosa que muitas vezes dificulta esse processo, né? E aí, quando Antonino traz essa necessidade, Mivan, de uma assistência de base territorial e comunitária, é com vistas exatamente a essa vinculação. Porque um dos objetivos é ressocializar e não excluir o seu território. Quando a gente leva, por exemplo, para o Juliano, que fica lá 30 dias, né, sem esse
esse contato com a família, com a sua comunidade, com o seu entorno, há uma quebra, né? Então, uma das premissas básicas desse processo de reforma é de que o tratamento ele tem a característica territorial, base comunitária mesmo, a fim de que aqueles vínculos possam ser fortalecidos. E aí eu faço um adendo nessa questão, que o movimento de luta antimanicomial, ele não é apenas para pensar as estruturas da rede de atenção à saúde, mas também ajudar a família, né, a ter um suporte para poder cuidar, porque nós sabemos que é um processo doloroso, né? A mesma doença que causa o sofrimento no indivíduo, causa também a desagregação da familiar, como também a própria sociedade. Quantas e quantas vezes nós não publicizamos nos WhatsApps da vida, figurinhas, por exemplo, atrelando uma ideia, eu diria que com preconceito ou discriminação, o próprio estigma do CAPS. Vou te levar no CAPS, seu lugar é o CAPS, né? Coloca até os ônibus com rótulo CAPS. Ou seja, a própria sociedade, ela precisa passar por esse processo de reconstrução, né, do real sentido, né, desses dispositivos de saúde mental. Porque enquanto você não precisa, né, quando alguém que precisa é sempre alguém externo, você tem uma concepção. No momento que você precisa daquele dispositivo, você sabe o real valor que ele possui para a assistência à saúde. Tem uma questão também importante e que eu queria também saber, ver a visão de vocês, que é como lidar com a singularidade de cada paciente, de cada caso, porque uma pessoa com esquizofrenia, né, um paciente, ele pode ter um quadro diferente de outro. E como é lidar com essas singularidades? Pode falar. Não, então, realmente varia conforme o caso. E às vezes a própria doença, ela tem várias nuances, entendeu? Por exemplo, tem um colega meu até, que ele é esquizofrênico. Então, ele tem uma vida totalmente normal, ele se formou, ele trabalha, ele é concursado e tudo. E aí ele tem um preconceito com ele mesmo, ele se sente quebrado, entendeu? Então, as crises existenciais dele estão ligadas à doença que ele nasceu com ela, vamos dizer assim, desenvolveu, que seria a esquizofrenia. Então, a princípio, ele não queria aceitar que ele tinha um problema. E ele sempre se questionava, será que eu vou casar? Aí, depois que ele casou, será que meu filho vai ter? Ele não queria ser pai, entendeu? Porque achava que o filho dele podia ser esquizofrênico também, porque tem essa questão de ligação com o DNA também. Então, a maior parte do tratamento dele não foi para a esquizofrenia em si. É claro que ele, quando começou a tomar medicação, sim, quando ele aceitou, ele começou a fazer uso do antipsicótico. E faz uso até hoje. Mas as grandes questões dele estavam voltadas ao sofrimento da vida, que é justamente essa é uma coisa inerente do ser humano. Todo mundo vai ter um sofrimento em algum momento. E isso varia muito conforme a pessoa. Eu acho que a queixa mais comum, quando eu saí do CAPS adulto, ainda era transtorno de ansiedade. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de lidar com mudança, de lidar com ambientes, aí elas acabam se fechando em grupos que só falam aquilo que lhe agrada. Acontece muito hoje, o pessoal vive muito em bolhas. E aí, quando ela entra em conflito com outros setores, tem até essa questão do safe space, um lugar que às vezes tem na universidade, que é só para aquele grupo que se sente marginalizado, poder discutir questões. Mas também já tem uns movimentos assim de pessoas que não querem discutir tal coisa, né? Shakespeare me incomoda, eu não gosto desse professor porque esse professor é ateu, ou vice-versa, esse professor é religioso. Não quer ser contrariado, né? Ou esse professor, sei lá, é bolsonarista, porque hoje em dia todo mundo tem que defender um lado político. E isso vai criando pessoas com maior dificuldade de enfrentar problemas. E aí você tem as pessoas mais ansiosas, que é muito comum na sociedade de hoje, todo mundo é muito ansioso, um grau de irritabilidade muito grande, dificuldade de lidar com problemas simples. Aí vem aquele burnout, o estresse continuado, excessivo, não consegue descansar. Tudo faz com que você queira ser produtor, produzir, criar. Não posso parar, estou perdendo tempo. Não pode estar no meu doutorado, podia estar em Harvard, eu estou parado aqui assistindo, sei lá, Lilo e Stitch, tá? Entendeu? No cinema aí. E você está perdendo tempo, mas eu deveria estar investindo mais em mim, essa coisa toda. E você vê que há uma mudança nesse perfil também da sociedade em geral. Quando eu comecei a trabalhar no CAPS aqui, quase metade dos pacientes, o maior problema era a esquizofrenia. E aí vinha em segundo lugar a depressão. E a ansiedade vinha lá no terceiro lugar. Só que aí, com o passar do tempo, a ansiedade já era o primeiro. Era o primeiro lugar. Todo mundo com dificuldade de dormir, com dificuldade de produzir. E esse excesso de ansiedade, esse excesso de energia, de atenção, tira a sua atenção, na verdade.
você começa a parar de focar, de memorizar, de raciocinar. Os celulares fazem isso também, entendeu? Então, muitos desses pacientes para transtorno de ansiedade, a gente já percebe na chegada dele. Ele é aquele mais inquieto na entrada. E aí você vai tentar... O ideal é que você tente falar mais devagar, para que ele se concentre em você. Às vezes olha para você, olha para o lado de lixo, olha para a televisão. Tá entendendo? Aí diz, cadê meu celular? Do nada, assim, ele rompe. Não né? consegue, Eu deixei meu celular. Não, pera, eu vou voltar no carro. O paciente deprimido, que é mais complicado, muitas vezes é um paciente que já tem uma ideação suicida. A gente foi entrar assim nas áreas de saúde mental. Cada área já é um espaço grande. vasto, né? Eu queria só fazer uma pontuação nesse sentido, que um dos principais instrumentos de atuação na saúde mental é o PTS, Projeto Terapêutico Singular, levando em consideração que cada indivíduo é um universo diferente e nós precisamos validar as suas potencialidades, mas também as suas dificuldades, pensando que todas as estratégias terapêuticas pensadas, elas devem estar concatenadas às suas necessidades, né? Então, por isso que quando o indivíduo ele chega, né, a pessoa chega lá no dispositivo de saúde mental, toda a equipe, juntamente com o próprio usuário e a sua família, precisa construir um projeto terapêutico singular pensando nessas potencialidades, aquilo que ele já consegue alcançar de forma autônoma, mas aquelas dificuldades que poderão ser suavizadas por meio de uma estratégia terapêutica. E aí a gente precisa lembrar que viver não cabe no diagnóstico. Não é porque você tem uma esquizofrenia ou um transtorno de ansiedade generalizada que você não é capaz de ter o controle sobre sua vida, né? Há momentos, claro, de flutuação, a gente precisa ter consciência disso, mas nós precisamos pensar estratégias que possam atribuir autonomia e protagonismo aos próprios indivíduos, porque senão a gente cai naquela premissa de construir novos manicômios. Não existe mais as grades, as paredes, mas uma necessidade, uma dependência institucional. E aí um dos objetivos da luta é desinstitucionalizar, ou seja, fazer com que a atenção ela saia da instituição e passe para a pessoa. Por isso que é um processo de cuidado centrado na pessoa. Mas aí também o brasileiro em si, ele sente uma necessidade, as próprias instituições criam a ideia da necessidade das instituições, eles criam esse próprio movimento. Então, os usuários em geral, eles começam a achar que o direito deles é muito maior que o dever. E aí, ele vai fazer isso em todos os setores. Ele acha que porque ele a mãe dele não sai de casa, tem uma dificuldade de locomoção, a vacinadora tem que ir lá, tá entendendo? E ele precisa daquele exame, ele precisa do outro exame, não sabe por que está demorando tanto aquele exame para chegar. Então, ele acha que a instituição, por exemplo, é muito comum chegar no CAPS e alguém dizer assim, você tem que me ajudar. Sim, nós estamos aqui para isso. Agora, o que a gente não pode fazer é eu resolver sua vida, que é muito comum, acho que, para os psicólogos, o paciente pegar e dizer assim, sim, eu faço o quê? Eu estou em dúvida se eu me separo ou não. Se eu compro uma o que é que você acha? Respostas prontas, né? O psicólogo vai dizer, separe ou não se separe, ele não pode tomar essa decisão. A decisão é sua. Então, toda hora a gente está reforçando isso nos pais, no caso que eu trabalho agora no CAPS infantil, a gente está reforçando isso aí com os pais. E os pais sabem a parcela que eles também têm do que fazer, do papel deles naquela situação. Mas isso é muito comum. Lembrando que o CAPS já foi criado com esse nome, já de centro de atenção. Então a gente está aqui para dar o suporte, para ajudar. Talvez você percebeu que aquele caminho que você fez não era bom para você. E a gente está aqui tentando ver com você qual o caminho a seguir. Em relação a esse projeto terapêutico, qual é assim, a importância dele é se dar da seguinte forma. Às vezes alguém escutou e não entendeu direito. Porque você, por exemplo, caso de paciente de ansiedade, você pode ter 5 pacientes com transtorno de ansiedade com 5 realidades diferentes por causa da ansiedade só. Então, o primeiro, ele é ansioso. Então, o máximo que aconteceu foi ele bate boca com mais facilidade. O outro já tem um prejuízo na memória. O outro já perdeu o emprego. O outro não consegue sair de casa. Então, cada um tem suas particularidades. Se você botar num grupo e começar a discutir a ansiedade e as situações, a maioria vai se identificar. Então, eles são passíveis de trabalharem juntos a mesma questão. Como uma gestante. Como acontece com a gestante? Coloca 5 gestantes e vai falar sobre as situações. Mas cada um tem sua vivência também. Um enjoou mais no primeiro trimestre, eu não enjoei nada. E a outra enjoou a gestação todinha. A mesma coisa vai acontecer com o grupo.
Então o grupo ele tem essa questão de você unificar, dizer você não está só, estamos juntos, tem outro coleguinha aqui igual a você, entendeu? Não é só você e seu umbigo, não. Você também faz parte de uma sociedade e muita gente está sofrendo igual a você. Sim. Mas o plano terapêutico ele entra justamente em quê? No ponto de que você tem sua particularidade e seu problema. E a gente vai focar nesse seu problema aqui. Como acontece muito também com o usuário de drogas, por exemplo. Eu também participei bastante de grupos contra o tabagismo. Então eu chegava no grupo que eu achava que era o grupo mais assim, que tinha resultados inesperados que eu já participei. Se eu chegava no grupo, tinha uma pessoa que chegava a fumar 100 cigarros por dia. E outra que fumava 10. Os dois queriam parar. E o que fumava 100 cigarros, numa semana, do nada, parou de fumar. E a que fumava 10 continuava fumando. E não conseguia parar. Então você vê como cada um tem sua particularidade, seus problemas, com a mesma situação, mesma doença, só que com perfis diferentes, enfrentamentos diferentes, entendeu? Visão de mundo diferente e às vezes apoio diferente, né? Às vezes você tem um pequeno problema, mas seu companheiro, seu irmão, seu primo chega para você e diz: rapaz, vamos ver isso aqui. Você não quer uma outra visão, não. Você não depende de ninguém, não. Mas às vezes você, por influência, você acaba indo também. E lá na frente você percebe como aquilo foi bom para você. Da mesma forma, tem aquele caso mais grave que ninguém se dispõe a ajudar você. Entendeu? Seja na sua comunidade, na família. Na verdade, acontece ao contrário. Quando você finalmente cai a ficha e diz: rapaz, eu estou precisando de um acompanhamento, é mais fácil encontrar a crítica na outra pessoa. Verdade. E isso dificulta muito a evolução desse paciente, pode ter certeza. Qual é a estrutura de atenção à saúde mental que nós temos aqui hoje? Nós temos 3 CAPs, queria que você me... São 3 CAPs. Tinha o CAPs AD, que era tipo 2, que seria mais ou menos... só para esclarecer, tem o CAPs... Teria, né? O CAPs tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Hoje depende da população, né? Assim, sempre dependeu, mas a quantidade populacional mudou. Acho que Bruno sabe mais do que eu em relação à população. Me corrija se eu estiver errado. Mas o CAPS tipo 1 funciona a partir de 16 mil habitantes. Aí o CAPS tipo 2 acho que é 65. E o CAPS 3 é 100? 75 mil habitantes? Pronto. Então, quando começou aqui em Patos, quando começou em caso em Souza fez um consórcio com os municípios da região. E ele já abriu o CAPS adulto como CAPS 3, ou seja, já funcionava manhã e tarde e à noite e nos finais de semana, ou seja, rodava 24 horas o CAPS. No caso de Patos, ele também poderia ter feito o consórcio e ter conseguido já abrir como CAPS tipo 3. Isso já evitaria bastante essa questão de internação. Mas ele preferiu abrir como CAPS tipo 2, que é o 2 adulto. Da mesma forma, abriu o CAPS AD, na mesma época, abriu o CAPS AD, também tipo 2, ou seja, só funciona durante a semana para a população de Patos e região aqui. Só que agora ele já tinha recebido recurso há muito tempo já, para que o CAPS fosse mudar da modalidade para CAPS tipo 3. Esse recurso já antes da pandemia, antes de 2018. Eu participei até de uma audiência que o promotor queria saber se a prefeitura ia usar ou não o dinheiro. O dinheiro ia voltar. E, inclusive, quando eu cheguei aqui, acho que em 2011, 2012, já estava sendo construído o CAPS AD por trás da UPA, entendeu? Então já tinha estrutura, faltou só aquele empurrão para funcionar, graças a Deus, e a boa vontade aí de Nabu e Leônidas, que finalmente abriu esse CAPS AD 3, ou seja, pelo menos, eu acho, né? Eu acredito. Pelo menos as internações compulsórias para outros locais, que é muito mais complicado, uma internação, é o meu ponto de vista, né? De um paciente com dependente químico do que de um paciente com um transtorno mental, numa situação mais grave. O dependente químico, sempre quando ele der aquela estabilizada, ele vai entender exatamente o que aconteceu, como ele foi oprimido, como ele foi, às vezes, violentado para chegar naquela situação. E às vezes o paciente esquizofrênico ele tem um certo entendimento, às vezes ele nem lembra da doença em si, do que aconteceu quando ele estava na crise, ele não lembra quase nada, entendeu? Mas eu ainda vejo com bons olhos a internação do paciente com transtorno mental em relação ao paciente dependente químico. Eu acho que no momento, para Patos, uma prioridade seria justamente esse CAPS AD 3, que é para evitar esse tipo de internação compulsória, ter um lugar de apoio, um lugar que ele sabe que vai passar por aquele processo mais complicado, mas ele consegue ficar lá
por mais tempo interno e talvez se livrando de uma situação de conflito que ele viva. E finalmente o CAPS infantil, que também seria um CAPS tipo 2, funciona de manhã e de tarde. A gente não tem casos assim, de internações mais graves por adolescente, é muito mais raro de a gente ter um adolescente numa situação de crise que necessite de uma internação psiquiátrica. Claro que a gente tem uns casos bem graves, mas eu diria que é mais fácil de lidar com um adolescente de 12 anos, de 13 anos, do que com uma pessoa de 40, 1,80 m, 140 quilos. Às vezes é muito mais difícil de você conduzir. Eu fui atender um paciente uma vez e esse paciente ia ser transferido. O paciente de 1,80 m, o braço dessa grossura. Então você olha assim, ele com aquela cara feia, tipo assim, vamos você internar. Não sabe qual vai ser a reação ele já dele. sabia, já tinha se internado. Quando ele viu a gente, ele já sabia, vamos internar, a gente... Enxerga como uma ameaça, né? Ferrou, porque como é que eu vou pegar e conduzir esse cara para a ambulância, para levar para um hospital psiquiátrico? Mesmo que ele tivesse ali em crise, mas ele tem uma certa noção da realidade, entendeu? Então ele sabe o que está acontecendo ali também. Então é um pouco complicado, assim. Claro que eu também espero queria, né, que houvesse essa mudança da modalidade do CAPS atual, adulto, para um CAPS tipo 3. 3, né? Eu acho que é necessário. Hoje a população Evitaria de Patos, muito internações. né, já tem uma população que é suficiente para qualificar. Nós chamamos esse processo de mudança do nível de qualificação. Então é necessário. Eu quero ampliar um pouco esse escopo para as próprias unidades básicas de saúde, que também precisa atuar no cuidado em saúde mental, mas também temos um ambulatório de saúde mental chamado de Amente. Então aqueles casos que não é perfil CAPS, e aí eu vou até justificar. Qual o perfil CAPS? Transtornos graves e persistentes. Então, tudo aquilo que não for perfil CAPS precisa ser encaminhado, direcionado, ou para a própria atenção primária à saúde, ou para o AMENTE, que é um serviço ambulatorial de psiquiatria e psicologia, né? É um serviço hoje que nós temos aqui no município, que vai receber também essa demanda que não vai para os CAPS. A gente está se encaminhando já para o finalzinho aqui da nossa conversa. Mas saber assim, dentro dessa estrutura que vocês falaram, é suficiente ou ainda precisa ser feito mais? Não, eu ainda não acredito que é suficiente. Nós enxergamos nos últimos anos um processo, né, de desmonte da política de saúde mental no Brasil. É preciso investimento, porque ou você gostando ou não, o financiamento ele é a base para que toda política pública de saúde seja efetiva, e nós percebemos que existem muitos entraves. Hoje se investe mais na alta complexidade, né, como na construção de hospitais, mas saúde mental é meio que esquecida, silenciada, invisualizada. Por exemplo, Patos tem 6 leitos habilitados pelo Ministério da Saúde para ser implantados no hospital regional, para que não haja essa necessidade do paciente... Psiquiatria, isso, para que o paciente não precise ir para João Pessoa ou ir para Piancó, porque Piancó é uma cidade bem menor do que Patos, mas possui. E Patos não possui. Então, há uma celeuma muito grande, né, nessa seara, e que nós precisamos, sim, buscar financiamento, recursos, para que a gente possa ter uma maior efetividade desses dispositivos, né? E aí, claro, como o Antonino bem colocou, a necessidade de uma qualificação de um CAPS, no caso o CAPS 2, ser um CAPS 3, que funcione nessa modalidade de 24 horas, para que possa exatamente agir diretamente nesses casos de internação, né? Exato, eu acho que isso seria uma possibilidade, se o CAPS daqui fosse convertido para um CAPS 3 que funcionasse à noite. Não sei ainda como é que está a situação atual, porque eu estou um pouco afastado do CAPS há uns 2 anos. Não sei em relação à questão da internação, como é que está sendo feita, se aumentou e tudo. Mas um ponto que eu queria colocar aqui, que é até uma questão de discussão comum, é em relação às redes. A rede de suporte de saúde mental, que a gente chama até de RAPS. Então, o problema também está um pouquinho ainda na questão cultural, eu acho. Existem muitos profissionais que têm uma resistência muito grande. Parece que ele diz assim, olha, eu vou trabalhar no hospital justamente porque eu não gosto de paciente psiquiátrico, não quero trabalhar com essa questão de saúde mental. Então, por isso que eu fui para o hospital. Mas é inevitável, você vai lidar com pacientes assim, está na ortopedia, sim, o cara foi atropelado, ele estava bebendo, foi atropelado, ele chega lá às vezes embriagado, a anestesia não funciona, ele é um dependente químico, entendeu? Você vai enfrentar isso aí, não tem pra onde escapar não. Você está na UTI, o paciente está entubado. Ele foi entubado, o paciente começa a não dizer coisa com coisa. Quando você vai ver, é um paciente psiquiátrico também.
Então não tem como escapar da saúde mental. O problema é que as pessoas querem viver numa caixinha, entendeu? Eles não querem essa integração. Muitas vezes você tem um paciente que com certeza ele precisa de todos os dispositivos, de todo mundo funcionando juntinho ali. Mas eu percebo também que existe uma dificuldade de aceitar, às vezes até, eu falo até por mim também, pelos profissionais de saúde mental, que não abrangem mais o pessoal. Eu também, uma queixa minha pessoal, é às vezes a mudança dos colegas. Por exemplo, eu tenho uma ligação direta com a enfermeira do postinho, que a gente estava vendo um caso de um paciente. E de repente, quando eu vou atrás dessa pessoa, ela mudou de postinho. E aí a gente tive de falar com a outra enfermeira, e ela ainda estava se adaptando e tal. E quando eu fui de novo atrás, a enfermeira saiu, já é outra pessoa. Então, como é que eu vou construir essa rede com essa dificuldade? Eu mandando mensagem para a colega, ela sem responder, e quando eu fui ver, ela já estava no outro posto, entendeu? Então fica difícil. E eu também queria fazer também abrir um espaço, pela minha questão pessoal, do CAPS infantil, que houve uma retirada de alguns profissionais do CAPS infantil, e a gente tem uma dificuldade muito, muito maior do que qualquer outro serviço para criar vínculo com as crianças. E uma vez que esse vínculo seja estabelecido, para muitas crianças, principalmente autistas não verbais, eles não entendem o que você fala. Para uma criança entender o que você fala é difícil. Imagina um autista que ele não entende o que você fala. Ele sente, mas ele também não consegue passar para você o que ele sente. Ele chega lá atrás de um profissional e de repente tem outra pessoa no lugar dele. Então a gente vai reiniciar o trabalho do zero. Tudo que foi feito com aquela criança, a gente tem uma facilidade de levar essa criança para a piscina, já vem procurando a piscina. Quando chega, é outro profissional. Não estou falando do profissional, estou falando da situação. Ele criou um vínculo com aquele profissional. Tirar aquele profissional para aquela criança é uma pancada muito grande. E a gente lidar com aquele sofrimento, com aquela carga, também é difícil, porque ele vai meio que descontar na gente. Ele não sabe o que está acontecendo, vai entrando em pânico ali, vai ficando irritado, e a gente também não sabe como lidar. Então, uma certeza a gente vai reiniciar o trabalho do zero, com muitos pacientes por causa dessas mudanças de profissionais. Então, são dois apelos. Para o colega se abrir mais, aceitar mais essa questão de lidar com o sofrimento do outro, com a saúde mental, porque é muito bonito você chegar na rede social, no Instagram, ou em qualquer entrevista e dizer assim, eu sou a favor da saúde mental, não pode fazer tal coisa, mas você mesmo não participa. É aquela velha história, eu amo a humanidade, mas eu odeio o meu vizinho. Não tem? Eu não faço nada para que dê certo nossa relação como vizinho, mas eu amo a humanidade. Então é muito fácil amar a humanidade, mas você não fala com seu pai, você briga com seu vizinho sem motivo, você termina 2 relacionamentos numa semana, entendeu? Então é o mesmo princípio, é da gente parar de ficar pregando muita coisa e tentar ver realmente o outro, sem demagogia, sem nada demais, é só dar uma olhadinha, tirar o olho do umbigo e olhar às vezes para uma criança, para um colega, um amigo seu até, que está precisando e você não fez nada. Depois não se arrepende. Perfeito. Então, eu quero agradecer. A gente está chegando ao final desse episódio aqui do podcast Unifip. Agradecer demais a Bruno, que está sempre com a gente por aqui, já participou do podcast, está lá no curso de psicologia. Então, outras pautas pode mandar aqui que a gente traz para essa bancada. Valeu, Bruno. Obrigado. Perfeito. Eu que agradeço, pelo espaço aberto. É muito importante nós falarmos de saúde mental e, sobretudo, fazer com que o nosso aluno, desde a graduação, ele possa ter esse contato, para que a sua formação não seja algo fora da realidade, mas que esteja alinhada às necessidades de saúde do nosso povo, da nossa população. Então, muito obrigado, Antonino. Muito obrigado, Mivan. Obrigado também pelo convite. Obrigado também a Bruno, também pelo convite. E sempre que precisar, pode me chamar que a gente vem aí para conversar. Eu que agradeço aí a disponibilidade de vocês estarem aqui com a gente. E agradeço também a vocês que nos acompanharam. Hoje a gente falou sobre luta antimanicomial, mas se você quiser também conhecer sobre outros assuntos, é só dar uma olhadinha aí no nosso canal que tem muito mais conteúdo. Um abraço e até a próxima.